Estamos iniciando aqui pela TVC, canais 9 da Via Cabo, 14 da NET. Hoje, sexta-feira, 18 de maio, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma boa noite a toda a comunidade pelotense e, em especial, a todos aqueles municipários que nos assistem aqui todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Começando, como sempre, o SIMP informando todas as suas mídias eletrônicas, sempre de forma atualizada, e encontram-se aí no rodapé do seu televisor o nosso site. Visite www.simpelotas.com.br www.simpelotas.com.br. Lá diariamente atualizamos todas as informações, notícias, ou seja, a divulgação eletrônica da entidade. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você ainda não recebe as informações do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então mande o seu e-mail pedindo para que a gente o cadastre e você receberá nossas notícias antes mesmo das mesmas serem veiculadas na imprensa. Então, simp@simpelotas.com.br. Se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, pelo seu computador ou pelo seu telefone, twitter.com/simpelotas. Se você também quiser ver os vídeos produzidos e reproduzidos pela entidade SIMP, basta colocar lá no youtube.com/simpelotas. Lá você encontrará assembleias, mobilizações, inserções nas mídias, enfim, todo o know-how ali da entidade SIMP no que tange às suas produções audiovisuais, você encontra ali no youtube.com/simpelotas. E se você quiser nos adicionar como um amigo seu ou quiser tornar um amigo do SIMP, lá pelo Facebook, facebook.com/SIMP Pelotas. Na verdade, se você entrar no Facebook e colocar SIMP Pelotas, você já irá nos achar e aí com certeza também é uma outra ferramenta para acompanhar os passos aí da entidade. Como sempre, eu conto com a sua presença através do telefone de contato para mensagem de texto, cujo número você poderá usá-lo para fins de torpedo, somente para envios de mensagens de texto. Então, se você quiser tirar uma dúvida, criticar, sugerir, enfim, conversar conosco, mandar o seu alô, mandar o seu recado para toda a categoria, para a comunidade que está nos assistindo, 9122-8820. Através deste número você poderá mandar mensagens de texto até às 20 horas. Bom, pessoal, no programa passado nós recebemos mais de 100 mensagens de texto, na qual o SIMP agradece imensamente. Claro, a gente pede desculpas por aquelas mensagens que não foram possíveis ser lidas. Salientamos que semana passada eu dei uma correria aqui para poder ler o máximo possível. Então, dentre todas as mensagens ficaram algumas. E aí destaco algumas aqui, como a da Gislaine. Um grande beijo para ti, Gislaine, que estava nos assistindo. Que quanto à greve, que será o assunto aqui que permeará o nosso programa, assim como os pais de nossos alunos estão preocupados com seus filhos, eles também devem entender que também temos filhos a sustentar dignamente e que este prefeito ignora. Está aí a mensagem. Tem outra mensagem aqui: piso é lei e acabou. Por acaso, o prefeito Fetter está acima da lei para definir que não quer dar algo que é de direito? Raquel Saraiva. Grande beijo para a Raquel, que está sempre junto conosco. Se o prefeito fosse Marrone, esta greve estaria acontecendo? O CEPERS está bancando os grevistas municipais. Por que não faz greve no Estado? Bom, quanto ao CEPERS, final 4762. Quanto ao CEPERS não fazer greve no Estado, é uma pergunta que você tem que direcionar ao CEPERS. Né? Como SIMP eu posso responder. Se o prefeito Marrone estivesse no cargo, no comando da prefeitura, estaríamos fazendo greve? Sim. Se o motivo fosse o mesmo, o descumprimento de uma lei, obviamente. Não temos nenhuma opção, nenhuma escolha quanto ao gestor ou quem está comandando na cidade. Quem está aqui está para solucionar os problemas da cidade, como a gente sempre disse, inclusive os da categoria dos municipários. É para isso que colocou o seu nome à disposição, seu partido à disposição e apresentou um plano de governo para solucionar os problemas. Então, quem se lembra no governo Marrone também teve greve,
também teve vários prejuízos dos servidores, principalmente seletistas, que tiveram a parcela denominada triênio incorporados aos seus salários padrões. Tivemos no governo Marrone 0% de aumento num ano, ou seja, nada, e igualmente fizemos greve. Acontece que quem é o prefeito é o Fetter, não é o Marrone, então é o Fetter que tem que responder pelos seus atos. Vamos aqui a outra mensagem do programa passado. Será que os doces levados a Brasília, junto à corte da FenaDoce, custaram as gigantescas diárias que nem custaram as da Europa? Final 4984. E uma antepenúltima mensagem. Parabéns, professores, pela resistência. Quando não cumprimos as leis, como os pais nos cobram de não darmos aula ou recuperarmos o calendário, que se estende às vezes até janeiro, aí os professores são penalizados. Agora, quando o governo não cumpre como a lei do piso, aí quase não se contesta. Aí assina a mensagem e envia. É o nome da pessoa aqui. Agradecemos a gentileza do envio da mensagem. E a penúltima mensagem da semana passada. Parabéns a todos nós, lutadores, pela garra e coragem. Um beijo para ti, Tiago, que estás a cada dia melhor na condução dos trabalhos, assembleias, programa de TV, enfim. És um multioperário a serviço dos municipários. Muito obrigado. Final 2529. E a última da semana passada. Parabéns a vocês, professores. Sou pai de aluno e essa prefeitura está uma bagunça. Vocês são heróis e a culpa disso tudo é do prefeito que não cumpre a lei. Final 4546. Então são essas mensagens que ficaram aí da semana passada. E hoje o nosso programa, embora começou um pouquinho mais tarde, devido a uns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos. Temos várias informações importantes, né, e não tem como se destacar o retorno da categoria do magistério, definido em assembleia nesta quarta-feira, e isso aí estaremos informando não só os desmembramentos desta assembleia, mas qual foi o acordo firmado entre a prefeitura, SIMP, categoria dos municipários em geral, com a proposta do Ministério Público do Trabalho. Mas primeiramente, nós temos que enaltecer que foi a unidade da categoria que garantiu a vitória dos municipários. Ou seja, mesmo da prática autoritária e maquiavélica, ou seja, uma prática divisionista do prefeito Fetter Júnior em tentar plantar a divisão da categoria de forma a segmentar, a enfraquecer o movimento, tipo buscando jogar diretores de escola contra professores, contra servidores e vice-versa, os municipários se mantiveram unidos na luta até o fim. E deixamos bem claro que, muito diferente do que algumas pessoas poderiam pensar, tão logo o prefeito cortará o salário, o vale-refeição, vão voltar com aquele jargão, com a colinha no meio das pernas e logo voltarão a trabalhar. Negativo. Mesmo uma parcela que voltou a trabalhar, e que fique bem claro, ainda bem que o prefeito reconhece isso, aqueles que voltaram a trabalhar só voltaram porque não pagaram os seus salários e o seu vale-alimentação. Não foi por entender que o prefeito estava correto, não foi por entender que o prefeito pagava o piso, não foi por entenderem que o prefeito estava sendo bonzinho e justo. Voltaram porque o prefeito, de forma autoritária, cortou os salários dos professores grevistas. E quando a gente fala que cortou, cortou mesmo. Não é simplesmente, não trabalharam, não deveriam receber. Quem está em débito, em dívida com os professores é o prefeito Fetter, desde 2008. E aí, como era uma situação que estava sob júdice, então vamos dizer que desde o ano passado, desde abril do ano passado, quando a lei foi julgada totalmente constitucional. Então, antes que se desconte de alguém, primeiro tem que fazer o cálculo, o quanto eu devo para esta pessoa. Então, antes do prefeito cortar um mês de salário, o cálculo matemático que ele deveria ter feito era quanto ele já devia. No máximo que ele poderia ter feito é abater da dívida que ele tem para com os professores. Então, mesmo com todas as especificidades dos diferentes setores, tudo, na verdade, o Fetter sempre tentou praticar essa medida divisionista. Né? Maquiavel já ensinou a prática de dividir para conquistar. Esta é a verdade. Então, o Fetter mostra ser um fiel seguidor desta tendência.
Então, nós parabenizamos a toda a categoria pela solidariedade demonstrada na luta, seja enquanto categoria geral, lá na database, seja agora especificamente do magistério, e mantivemos a unidade durante todo o processo de mobilizações e greves, mesmo com o esforço do governo e de seus representantes em tentar consolidar tal divisão. Então, unidos somos fortes e nenhum governo conseguirá nos dividir, com certeza. E frente aí ao fim da greve, temos que ressaltar que de segunda para cá, antes que cheguemos propriamente dito ao assunto do término da greve, o que foi deliberado e definido e quais serão os novos rumos daqui para frente, trataremos disso quando chegar o vídeo da Assembleia de quarta. Pois eu já aproveito de antemão para que o Birinha puxe para nós o primeiro vídeo, que é dia 14 de maio, cujo nome é Ato na Prefeitura com panfletagem no calçadão. Então o Birinha vai preparar esse primeiro vídeo do dia 14 de maio com o nome Ato na Prefeitura com panfletagem no calçadão. Esse ato foi uma das deliberações da Assembleia anterior, da semana passada, onde na qual estivemos presentes na frente da Prefeitura, segunda-feira pela manhã, e ao nos reunirmos com os colegas ali em frente ao Paço Municipal e nos manifestarmos, na ocasião, nós tínhamos feito um material muito bom, por sinal, onde estabeleceu o comparativo entre 3 contra-cheques. O contra-cheque atual do professor de Pelotas, o segundo era o contra-cheque como deveria ser conforme a aplicação do piso segundo o MEC, e o terceiro contra-cheque informava sobre a proposta do prefeito no plano de carreira já rejeitado, onde ele maldosamente coloca o incentivo à titulação para dentro do padrão e o valor final fica menos do que o piso conforme o MEC. Então fomos para o calçadão, dialogar com a comunidade, distribuir esse panfleto, foi distribuído para a comunidade pelotense, foi colocado em todas as nossas mídias virtuais. Então este aí foi o pequeno vídeo de segunda-feira. Nós recebemos uma mensagem aqui. Olá, gostaria de saber se vão devolver os vales transportes, pois sou servente e o desconto dos vales no contra-cheque veio igual. Paguei pelo vale que ele me descontou. Olá, gostaria de saber, final, muito obrigado, final 4984. Bom, como se trata aqui de servente, eu não sei se o colega ou a colega aderiu à greve até o último momento, porque vários servidores também estavam junto com os professores nesta empreitada, mas se você recebeu todos os vales transportes para usar ao longo do mês, ok. Agora, se você está perguntando se vão devolver os vales referente ao período que foi paralisado, na verdade não, porque durante o mês que sofreu a paralisação, todo mundo recebeu o vale no início do mês. E não usou para fins de trabalho, e sim durante o movimento de paralisação ou de greve. Agora, no caso daqueles professores e grevistas em geral, que no caso não receberam vale até o momento, o mais tardar que tem que ser recebido é segunda, porque tão logo a greve acabou quarta, nós comunicamos oficialmente ao governo da decisão da categoria e que quinta-feira voltaríamos a trabalhar. Só que hoje a recém completou 48 horas de aviso oficial quanto ao término do movimento. E também houve ontem a posse, na verdade, da nova secretária de Educação, secretária Mariluce Vieira. Então, em virtude disso, eles estão ainda se organizando, mas conforme informações aí do governo, a princípio, segunda-feira se regulariza tanto o pagamento dos salários, o depósito do Refeisul e, consequentemente, aqueles que têm vale transporte a receber, sim. Mas quem sofreu o desconto de 6%, na verdade, são aqueles que têm que ter recebido os seus vales transportes no final, os seus vales transporte no final do mês de abril, para utilizarem ao longo do mês de maio. Então, não sei se respondi bem a sua pergunta, eu não entendi se vão devolver os vales, pois sou servente e o desconto dos vales no contra-cheque veio. Bom, o desconto ele veio. Agora, a questão é, você não recebeu vales no final do mês de abril para utilizá-los em maio, e até o momento você estava em greve ou não, para poder, com certeza, compreender melhor o seu questionamento.
Quero mandar um beijo a todos os colegas que tiveram muita garra nesta luta, em especial aos guerreiros do Colégio Pelotense. Suzeli, grande beijão para ti, Suzeli, com certeza, parabéns para todos nós, né, Suzeli? Repetindo a mensagem aqui da Suzeli novamente, parabéns para todos nós, já estarei explicando em seguida qual foi, com certeza, a vitória da categoria do primeiro ciclo, do primeiro passo. Né? Por isso que eu estou chamando os vídeos ligeirinho para dar tempo da gente chegar ali e podermos comentar sobre a respeito de quarta. Brinha, vou pedir para ti, por gentileza, colocar aí pertinho do play o vídeo do dia 15 de maio, cujo nome é Ato na Prefeitura com um almoço do contra-cheque zerado. Então, vídeo de 15 de maio, ato na Prefeitura com um almoço do contra-cheque zerado. Valeu, Brinha, muito obrigado pela assistência técnica. Este dia de 15 de maio foi realizado na terça-feira, pela manhã, em frente à Prefeitura. No mesmo dia, vários colegas professores foram para as paradas de ônibus distribuir o panfleto, especificamente. Né? Aquele que eu falei dos 3 contra-cheques, na verdade, é que foi distribuído na terça. Na segunda era um outro panfleto anterior, mas que também falava sobre os nossos contra-cheques. Aí, na oportunidade, fizemos um carreteiro, muito gostoso, por sinal, a categoria toda gostou, deu para repetir aí de 2 a 3 vezes. Né? Então, a categoria esteve presente, todo mundo almoçando na oportunidade ali pela manhã, né? E ali é a oportunidade onde eu ofereço para o ex-secretário Neif Satchelan, que não aceitou a nossa comida, não sei se ele achou simples demais, o carreteiro, está ali eu oferecendo para o secretário de Educação, até porque naquele dia ele era secretário de Educação, estava secretário de Educação, terça-feira, conversou gentilmente conosco, amigavelmente conosco, mas não aceitou, né, a comida ali, que era um carreteirinho muito gostoso, feito ali na hora, quentinho. Né? Então, esse ato foi realizado terça-feira pela manhã. Tem uma mensagem aqui, quero agradecer aos colegas que lutaram pela categoria e parabenizá-los pela garra. O final 5834. Muito obrigado pela gentileza. Tem mais uma aqui, antes de puxar o videozinho da Assembleia de Quarta. Final 3231. Parabéns ao SIMP, a todos os colegas pela sua garra. Vencemos a primeira etapa. Vamos ver se o governo agora cumpre com a sua palavra. Nós cumprimos com a comunidade. Voltamos a trabalhar e, tem continuação aqui, e recuperaremos os dias paralisados. Queremos ver se o prefeito pagará o piso na forma da lei, conforme citação do Ministério Público do Trabalho. Observação. Tiago, parabéns pela tua condução dos trabalhos nas assembleias, serenidade, discrição e condução dos trabalhos. Voto em ti para presidente. Muito obrigado, né, pela gentileza. Com certeza uma vitória de todos nós, da categoria do magistério, do quadro geral, de todos aqueles outros colegas que não são do magistério, se sensibilizaram, estavam presentes lá nas assembleias, nos fóruns da categoria e muito mais também, além desses fóruns legítimos, as próprias mobilizações em si. Vamos ler aqui a outra mensagem para chamarmos o vídeo. Vamos ver aqui. Oi, amigos. Foi uma boa luta? Estamos juntos, amigos. Assina Daltro Sodré. Grande abração, Daltro. Com certeza, foi uma luta muito boa. Fica aí conosco, Sodré, que tu já vai saber aí quais foram os encaminhamentos, né? E o primeiro passo, aí, a primeira vitória que tivemos, então, até o momento. Vou pedir para o Beirinha aí, já na sequência, chamar o nosso último vídeo aí. 16 de maio, Assembleia do Magistério. Assembleia esta realizada na manhã de quarta-feira, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Nesta Assembleia foi lido o documento, na verdade, onde foi feito o acordo, foi feito não, na verdade foi a proposição de acordo por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, para explicar melhor para quem está assistindo a gente em casa, terça-feira, enquanto almoçávamos ali em frente à Prefeitura, nós recebemos uma comunicação via telefone da assessoria do procurador Gilberto dos Santos, procurador do Ministério Público do Trabalho, onde ele convocou o SIMP e a Prefeitura como última tentativa de proposição de um acordo. E que se não entrássemos num acordo, por que seria a última? Porque depois
se não chegássemos num acordo, sofreria uma intervenção ministerial, ou seja, o próprio Ministério Público do Trabalho, uma posição acerca do impasse. Então, nos fizemos presente na terça-feira à tarde, nesta audiência, e foi apresentado como proposta do Ministério Público do Trabalho as seguintes condições: que se os professores terminassem a greve, retornando imediatamente aos seus locais de trabalho no dia seguinte, no caso ontem, quinta-feira pela manhã, essa era a obrigação dos professores. O que seria de obrigação da prefeitura? Primeiro, pagar o salário de todos os dias onde a prefeitura não efetuou o tal pagamento, sem prejuízo nenhum à função ou à remuneração dos professores auxiliares de educação infantil. Também que nenhum professor auxiliar grevista tivesse algum tipo de penalidade, de punição, ou seja, apontamento na sua ficha funcional. E terceiro, que num sistema tripartite, ou seja, prefeitura, SIMP, com professores auxiliares, mais o próprio Ministério Público do Trabalho e facultativamente a Câmara Municipal de Vereadores, que se estabelecesse uma negociação para superar os impasses do pagamento do piso, ou seja, que a prefeitura negocie efetivamente conosco para implementar o pagamento do piso, mas na forma da lei. Ou seja, em nenhum momento o Ministério Público do Trabalho se manifestou que a prefeitura já paga o piso. Tanto que isto é prova que a proposta do Procurador do Trabalho, Gilberto dos Santos, como obrigatoriedade da prefeitura, é que nesse sistema se negocie o piso, seja ele dado em uma única vez, seja parcelado, independentemente. A prefeitura tem que negociar, de fato, apresentando uma proposta concreta para pagamento do piso na forma da lei. Então, nós entendemos isso como um avanço, não estamos dizendo que isso é uma garantia ou que a justiça nos deu algum ganho. Economicamente, numa situação mais imediata, no que tange ao piso, claro que ainda não levamos essa vitória. A vitória que tivemos foi o fato de um governo que não nos recebia de maneira alguma, teve que nos receber. O fato de um governo que mentiu para a comunidade pelotense, horas dizendo que já pagava o piso, horas dizendo que se pagasse o piso quebrava o caixa da prefeitura e horas dizendo que pagava o piso no plano de carreira cujo mesmo foi rejeitado. Então, ao passo que a prefeitura também teve que aceitar esse acordo, fica comprovado que a greve não foi legal, fica comprovado que os dias paralisados, eles serão pagos economicamente para os professores, mas também serão pagos para a comunidade, porque o professor vai dar aulas, né? Vai cumprir o seu calendário letivo, e automaticamente nós estamos mostrando para a comunidade, você que é pai, você que é mãe, que tanto nos enviou mensagem, que a gente agradeceu, uns criticando, outros elogiando, que fique gravado bem esse programa. Ainda bem que esse programa ele é ao vivo, mas ele é gravado e depois fica sempre disponibilizado lá no canal de vídeos do SIMP no YouTube. Veja bem o que eu vou falar aqui, que é em nome da categoria do magistério, em nome do SIMP. A maior prova que os professores estabelecem o diálogo é que, por toda a sua vida funcional e durante o governo do Fetter, tentaram estabelecer o diálogo. O prefeito Fetter não quis. O diálogo só foi ser aberto diretamente com o prefeito, porque nós fomos atrás dele na Câmara de Vereadores e quando já estávamos há mais de 40 dias de greve. Vejam bem, quem é que quer o diálogo? Quem é que é o culpado dos alunos terem ficado sem aula? E mais uma vez, a categoria dá um voto de confiança no seguinte sentido: voltamos a trabalhar. Só que no próprio ofício, onde enviamos ao prefeito Fetter, na própria quarta-feira após a decisão da Assembleia, onde nós pedimos o imediato pagamento dos salários, o imediato depósito do Vale Alimentação, a imediata restituição ou concessão, ou seja, dar os vales transporte para aqueles que ainda não receberam. E mais, no mesmo ofício, nós solicitamos, com a mais brevidade possível, uma reunião com o governo. Para quê? Para negociarmos já
de saída sobre o piso nacional da educação. Tanto que na referida Assembleia, nós tiramos uma comissão, foi aprovada uma comissão grande de professores e auxiliares de educação infantil, e que tal comissão, claro que na hora de ter que subir lá no Paço Municipal com o governo, ela vai ter que dar uma funilada, serão alguns integrantes, mas esses integrantes, todos eles serão conversados entre esse grande grupo, que é esse que vai trabalhar junto com o SIMP nesta demanda e como se dará essa negociação. Então nós temos o Wilson Júnior, lá do Rafael Bruschi, o Arthur, do Pelotense, o Érico, do Alcides Mendonça Lima, a Marta Inchauspe, do Pelotense, o Charles, do Pelotense, o Lúcio, do Bibiano, o Sérgio, do Santa Irene, temos a Elaine, temos o Pato, temos o Daniel, lá do Jeremias Frois, temos a Rosângela, do Bibiano, temos também a Márcia Guimarães, a Kátia, diretora da José Lins do Rego, temos a Fernanda, o Luiz, lá do Pelotense também, o Alexandre, do Mário Meneghetti, a Renata, a Elisa, a Clarice, o Giovanni e a outra Rosângela, lá da Educação Infantil. Então, este grande grupo, já semana que vem, já foi feito alguns contatos hoje, segunda-feira estaremos já convocando esse grupo já para a primeira reunião, lá na sede do SIMP, já esta semana que entraremos, já para traçarmos os objetivos para levarmos e estarmos prontos, né, para a próxima reunião, assim que o governo nos convocar. Cabe salientar que se num prazo de 2 semanas, ou seja, semana que vem e a outra, caso o governo não sente efetivamente com esta comissão, com os representantes do SIMP, para tal negociação, já ficou definido em Assembleia que chamaremos já em seguida uma Assembleia Geral para deliberar uma outra atividade, um outro rumo. Pois agora é a Prefeitura que tem que cumprir a sua palavra. A sua palavra é, o mais rápido possível, sentar para dialogar e também apresentar proposta efetiva para cumprimento da lei do piso. Isso tem que ficar bem claro. Então, a comunidade pelotense tem que fazer essa avaliação, que nós sim é que estamos dando uma nova oportunidade, fora que a gente já deu ao longo dos 8 anos, de estabelecer um canal de diálogo efetivo. Não um diálogo para chegarem e nos dizer lá perante a mesa, eu já pago o piso e o piso está contemplado lá dentro do plano de carreira. Isso não serve mais. É para cumprimento da lei e como será estabelecido isso, seja de forma única ou gradativa, seja qual for. Que a Prefeitura nos apresente algo novo, não aquele velho discurso para convencer a comunidade. Sou professora contratada aposentada. Quando for implantado o piso do magistério, o INSS vai pagar para mim também? Final 8145. Aí que está, colega. Um dos motivos que foi rejeitado o plano de carreira foi porque ele não contempla os seletistas. Os professores de regime CLT, que é o seu caso, estão fora do plano daquela proposta do Fetter. Foi um dos motivos que levou a categoria a rejeitá-lo. Porque na proposta aquela construída pela categoria ao longo dos anos e entregue diversas vezes anualmente ao governo, na proposta do SIMP, ali está claro, ela é estendida para seletistas e estatutários. Todos os servidores da Prefeitura, plano de carreira do magistério e do quadro geral dos servidores, na nossa proposta, tem que entrar sim, seletistas e estatutários. E mais, equiparação para com os aposentados. E na proposta do governo, aquela que está rejeitada na Câmara, não contempla os seletistas, não contempla os aposentados. É somente para os servidores de regime estatutário. Então mostra que já é um plano excludente. Por isso que ele foi rejeitado. É verdade que o piso só será pago em 2013? Abraços, Laura. Não, Laura, não é verdade. Na verdade, o piso ele pode ser pago a qualquer momento. Embora até a FAMURS, que eu vou comunicar aqui, ontem foi divulgado via uma emissora de TV, num jornal de circulação estadual, ontem à noite, uma bela matéria, porque falou de Pelotas em nível estadual, falou da greve de Pelotas, falou uma professora dizendo que o nosso estado é degradante, constrangedor, humilhante
um professor em Pelotas ganhar para 20 horas um padrão de 331,89. E na mesma matéria, mostrou aqui do ladinho, São Lourenço. São Lourenço paga piso de R$ 1.451 para professor de 40 horas e depois as vantagens calculadas sobre tal valor. São Lourenço. E mais, um dado muito importante da matéria de ontem, e isso eu quero que a comunidade pelotense preste bastante atenção. Dado da FAMURS, que na verdade é a Federação das Associações dos Municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. A FAMURS divulgou que, do total dos 491 municípios do Rio Grande do Sul, apenas 133 não pagam o piso. Vejam bem, de 491 municípios gaúchos, 133 apenas não pagam o piso na forma da lei. Vejam que é uma minoria que não paga. É 1/3 do estado que não paga. Aí, engraçado, a Prefeitura de Pelotas, terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, capital nacional do doce, rumo aos seus 200 anos de história. Quem pega aquela revista da cidade de Pelotas, quem entra no site, mostra que a cidade está numa ascensão muito crescente, pleno progresso. Mas vejam bem o dado, apenas 133 municípios não pagam o piso nacional. E Pelotas está incluída dentre esses 133. Engraçado que Rio Grande, Capão do Leão, São Lourenço, nenhuma está nesta infeliz estatística. Então eu acho que é vergonhoso para a cidade de Pelotas estar nessa estatística e, ao passo que o prefeito divulga, né, que a maioria dos municípios não consegue pagar o piso, está aqui, ó, dado da FAMURS, a federação aqui que representa, né, as associações dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Não é o SIMP que está falando, não é nenhum órgão ligado a um movimento sindical especificamente, é a própria fundação em si. Então, isto prova que a Prefeitura de Pelotas está num tremendo retrocesso, principalmente no que tange à educação. Tem uma outra mensagem aqui. E os aposentados? Final 2111. É o que eu acabei, né, de responder. Né, os aposentados não estão contemplados na proposta do Fetter. Já a lei do piso ela contempla aposentados. Aí é diferente. Aí independe de plano de carreira. A lei do piso nacional do magistério, ela é estendida para os professores da educação básica do magistério, né? E ela é estendida também para os aposentados. Aí tem uma outra resposta. E o Ministério Público que diz? Final 3730. O Ministério Público Estadual, até agora sequer se manifestou. Cobrou do SIMP que em 10 dias tinha que dar uma resposta a respeito por que no nosso entendimento o piso não está contemplado naquele plano de carreira do magistério que foi rejeitado. Nós rapidamente respondemos, mas o Ministério Público Estadual, colega, até agora sequer se manifestou. Então, até agora foi só o Ministério Público do Trabalho que se manifestou, que permitiu esse acordo, que permitiu estabelecer, firmar duplamente esse acordo, e esperamos que a Prefeitura cumpra, até porque se ela não cumprir, nós vamos ir em cima do próprio Ministério Público do Trabalho. Mas o Ministério Público Estadual sequer se manifestou. Mas, pessoal, eu tenho um dado aqui muito importante, e é bom para os colegas professores e a comunidade pelotense, que aqui no nosso programa ela é informada verdadeiramente, com documentos, programa ao vivo, não são vídeos gravados, onde não dá a oportunidade de você ser ouvido ou você poder nos questionar. Tem uma nota na Prefeitura, mais uma enganosa, que foi publicada no dia 16 de maio, anteontem, no site da Prefeitura. Vejam bem o título da matéria da Prefeitura. Pelotas aplica mais do que o mínimo previsto na Constituição Federal em educação. Então eu vou explicar assim, rapidamente, numa linguagem bem de fácil compreensão. A Prefeitura de Pelotas, ela contribui, como todos os outros municípios e estados, ela contribui através de seus impostos, como o ICMS e o IPVA,
parte desses impostos, ela contribui para a formação do Fundeb, deste Fundo, né, Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica do Magistério. Ou seja, todos os municípios e estados, através desses impostos, e dentre outros, mas o ICMS e o IPVA são os mais representativos, os municípios, do total das suas receitas com esses impostos e outros, um determinado percentual, eles enviam para Brasília. Todos os municípios e estados. Aí, forma-se um fundo, como se fosse um bolo. Deste bolo, quando é formado este bolo, ele vai ser fatiado posteriormente e distribuído para os municípios e os demais estados. Mas como é que se dá essa fatia? Municípios e estados que têm alta arrecadação de ICMS e PVA, como Rio Grande, como Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre, esses municípios que têm muita movimentação de mercadorias e serviços, esses contribuem muito mais para esse fundo do que Pelotas. Mas só que na hora de vir a essa fatia do bolo, Pelotas ganha muito mais do que esses que contribuíram com mais. Por quê? Porque a regra é simples. A distribuição da fatia desse bolo, ou seja, a distribuição desse fundo para os municípios e os estados, é de acordo com o número de matrículas naquele município e naquele estado. E, consequentemente, como Pelotas tem uma rede escolar muito grande, um número grande de alunos matriculados, o repasse para Pelotas é muito maior do que outros municípios que acabam contribuindo com muito mais. Então, para vocês terem uma ideia, Pelotas, no exercício de 2011, ela contribuiu para esse fundo, ou seja, enviou lá para Brasília, na casa de 30 milhões de reais. E voltou do Fundeb para aplicação na área da educação aproximadamente 70 milhões de reais. Pelotas contribuiu com 30 e recebeu 70 milhões de reais. E aí, o que eu chamo a atenção para a matéria? A prefeitura, para se vangloriar, e mais uma vez na tentativa de ludibriar a comunidade, ela informa o seguinte: porque na Constituição Federal diz que os municípios, através das suas receitas, eles devem aplicar em educação um percentual mínimo de 25%. E isso é o que está na Constituição Federal, que destas receitas a prefeitura deverá aplicar em educação no mínimo 25%. Então a prefeitura está fazendo uma baita propaganda que ela aplica mais do que o previsto na Constituição Federal em educação, porque ela aplica 26,90%. Agora vem o contraponto, que é a parte que a prefeitura não gosta de divulgar e a comunidade se torna enganada ao passo que ela não recebe tal informação, mas o SIMP aqui vai dar para você. Enquanto a Constituição Federal diz que deve ser aplicado no mínimo 25% das receitas em educação, a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição local, ela obriga que o município deve aplicar em educação no mínimo 30%. A legislação local diz que o percentual mínimo de aplicação dessas receitas para com a educação deverá ser no mínimo 30%. Então vejam bem, Fetter descumpre a lei municipal de investimento na educação para usar da lei federal para dizer que paga mais do que a lei federal. Mas ele se nega a dizer para você munícipe, para você professor e trabalhador da área da educação, ele se nega a dizer que ele descumpre a lei municipal, a lei orgânica, que é a Constituição do município, onde obriga que no mínimo deve ser aplicado 30%. Agora, vamos fazer aquele questionamento. Engraçado, o prefeito Fetter se usa da lei federal para justificar uma atitude sua. Ou seja, ele se utilizou da Constituição Federal para dizer que paga mais do que a Constituição prevê para a aplicação de recursos em educação. Mas engraçado, a lei do piso ela é federal, aí essa lei não serve para pagar o piso. Então vejam que o prefeito Fetter Júnior se utiliza da legislação federal quando lhe convém. Quando não lhe convém, aí não serve. Então a pergunta que fica, prefeito Fetter,
Por que você não diz na matéria, mas nós dizemos, por que você não aplica 30% das receitas em educação, que é o previsto na lei orgânica do município? Ou seja, nós temos um prefeito que gosta de descumprir leis, mas não é gostar por um hábito, por um prazer. Ele a descumpre quando lhe favorece. E ao momento que lhe favorece, automaticamente desfavorece os profissionais da educação e, consequentemente, você, pai, mãe e aluno que está na escola. Quando os pais nos mandavam mensagem semana passada, preocupados que os filhos estavam sem aula, preocupados que queriam um ensino de qualidade, a qualidade não vai se dar porque os professores voltaram simplesmente a trabalhar. A qualidade vai passar do roubo que está se dando no salário dos professores, da falta de planejamento estratégico da prefeitura, na falta de entender, não como custo, como gasto, e sim de entender como investimento, a aplicação do índice mínimo de 30% dos recursos em educação. Então a prefeitura fez uma matéria muito bonita dizendo que a prefeitura aplica mais do que o previsto na Constituição Federal. A Constituição prevê 25, a prefeitura aplica 26,90. Mas é engraçado que o Fetter não divulga que ele não aplica os 30%, que é a lei local, municipal. E aí se ele brigar, a lei federal está acima da municipal. Pois é, e por que a lei do piso nesse caso não está acima? Por que a lei que ele inventou, porque não existe nem lei municipal estabelecendo piso da educação, piso mesmo, não existe lei para isto, existe uma lei para incidência de vantagens. Agora, não existe uma lei municipal do piso. E aí esta mesma amplitude de legislação federal e legislação municipal, o próprio governo se enreda, né, nas suas explicações, mas coloca sempre a informação na tentativa, na verdade, de ludibriar você que está aí nos assistindo. Nós aqui dizemos a verdade. Final, vamos ver se assinou a mensagem. Não. Final 0929. Mas é certo que o plano de carreira só poderá ser encaminhado para a Câmara depois das eleições? Pois no Diário Popular não se entende isso. Colega, a informação é tranquila a esse respeito. O plano de carreira, ele pode ser enviado a qualquer momento para a Câmara. Um novo plano de carreira e o estatuto em si. Antes vai ter que ser estudado por nós. Agora, quanto aos efeitos financeiros, a aplicação dos valores previstos no plano, elas só vão poder incidir, ou seja, esses valores propostos pelo plano, caso aprovado pela categoria, só poderão ser aplicados ainda esse ano, se respeitar o prazo eleitoral, que uns falam e outros não, como a mesma interpretação que se dá quanto à implementação do piso, até o dia 7 de julho. Ou seja, o que interessa é que a discussão sobre o plano de carreira, ela pode se dar a qualquer momento desse ano. A qualquer momento. Agora, quanto aos valores provenientes desse plano entrar em vigor, eles vão entrar esse ano ou o ano que vem, dependendo dos prazos, ou seja, vai depender quando a lei for virar lei, ou seja, quando a mesma for sancionada. Só que enquanto ela é anteprojeto de lei, vai passar por apreciação de discussão da categoria, tanto o plano de carreira para o quadro geral dos servidores, como do magistério, e o próprio estatuto, que o SIMP já pediu por ofício, e o chefe de gabinete Abel Dourado nos respondeu que o estatuto ainda não está devidamente finalizado, e que tão logo finalize-se, eles vão mandar para nós, e tão logo que o SIMP receba, o SIMP chamará uma Assembleia Geral da categoria para divulgar e fazer um estudo junto com todos vocês a respeito do estatuto. Mas, via de regra, o plano de carreira ele pode ser discutido em qualquer momento desse ano. O que vai variar quanto à sua aplicação, se será esse ano ou ano que vem, vai ser caso aprovemos, será definido naquela data que for sancionada, ali será o delimitador, se será aplicado os recursos neste ano ou se os seus efeitos serão o ano que vem. Temos outra mensagem aqui. Aí está a diferença. Prefeito e vice de São Lourenço. O prefeito e o vice de São Lourenço são trabalhadores. Daltro Sodré. O piso será pago retroativo
pois já era para estar recebendo, pois foi este o motivo da greve. Não, o motivo da greve não foi pela retroatividade. O motivo da greve do magistério foi para que primeiramente seja implementado o piso na forma da lei. Então, só corrigindo o final 1662, o motivo da greve não foi quanto à retroatividade ou essa herança histórica que eles estão nos devendo. Claro que isso aí já é um débito, óbvio. Só que o motivo da greve foi, primeiro queremos o reconhecimento local em lei municipal para a efetivação do pagamento do piso. A partir desse momento que for efetivado, que for feita uma lei para a efetivação do pagamento do piso, com certeza se discute a retroatividade, se vai ser na forma da lei ou se será necessário ingressar judicialmente, como vários colegas já ingressaram. A gente lembra que, independentemente desse canal de negociação que irá se abrir a partir de agora, e esperamos agora o aceno da Prefeitura para nos sentarmos e debruçarmos sobre o assunto, cabe salientar que vários professores sócios do SIMP já ingressaram com a ação e já ganharam, em primeira instância, o reconhecimento do valor do piso. E que a Prefeitura, claro, recorreu. Mas, já em primeira instância, já temos vitória no campo judiciário. Então, o primeiro passo é lutarmos para a implementação efetiva. A partir do momento que o município reconhece o cumprimento da legislação federal, todos os demais caminhos se abrirão automaticamente. E as gratificações de direção e coordenação. Por que não saiu? Fátima. Bom, aí tem que perguntar para a Secretaria de Educação. Né? Na verdade, agora a Secretaria de Educação está com nova titular, a Mariluce, né? Então a secretária agora, deixa eu pegar só o nome completo dela, secretária Mariluce Vieira. Na verdade, isso aí é uma coisa a ser questionada junto, né, à Secretaria de Educação. O SIMP não recebeu reclamações generalizadas ou em número de mais do que um, além desta mensagem, quanto às gratificações de direção e coordenação que não saíram. Mas já te afirmo, Fátima, que hoje o SIMP protocolou um ofício na SMED, hoje, já pedindo uma agenda o mais rápido possível com a secretária de Educação para debatermos vários assuntos. Antes mesmo lá, no que se refere a piso, que esse terá que ser com a Prefeitura Municipal de Pelotas, vários assuntos, como este das gratificações de direção e coordenações, como a própria situação dos vários transportes, da recuperação dos dias paralisados, como serão estruturados os calendários, seja da educação infantil, ensino fundamental e médio do pelotense. Então já mandamos um ofício hoje para a Secretaria de Educação, para que logo, logo nós tenhamos, né, o encaminhamento de vários assuntos que estão pendentes, inclusive como este na qual tu me perguntastes. Bom, nós estamos aí a 2 minutos do término do programa. Quero salientar que com esta nossa volta ao trabalho, o número 8525 está me ligando, eu não posso lhe atender ao vivo, peço que se puder me ligar depois das 20 horas, lhe atenderei com toda a atenção devida. Do desfecho, então, desta greve, na verdade, encerrou um ciclo. O ciclo foi este, em onde toda a categoria, na sua unidade, entendeu como vitória. Nas mais diversas situações que surgiram, a categoria demonstrou-se aguerrida até o fim. Bom, agora queremos ver, e não vamos esperar para ver, se a Prefeitura cumprirá com o que ela assinou no termo de acordo que encontra-se lá no Ministério Público do Trabalho. Ou seja, a Prefeitura, se em 2 semanas não sentar-se conosco, nós estaremos já chamando em seguida uma Assembleia Geral. E já deixamos o recado para o governo. Reunião daqui para frente é para discutir pagamento do piso. Não é condicionar a plano de carreira, não é dizer que já paga o piso, nem estabelecer piso como teto, ou qualquer outra proposta que fuja diferente do que está estabelecido em lei. E semana que vem já estaremos na segunda convocando toda a comissão de professores e auxiliares cujos nomes foram apreciados e aprovados na última Assembleia, que estes nos ajudarão a compor e a formatar todas essas ideias. Vou ler a última mensagem para terminar o programa, Birinha. Tá, mas aplica onde? Pois não vejo nenhuma melhoria nas escolas, principalmente nas infantis.
É verdade, final 0929. Esta é a pergunta. Aonde o Fetter aplica? E mesmo os 26% que ele aplica, ele não aplica nem os 30% da lei municipal. E quando a gente fala que a greve não era só pelo piso, consequentemente a greve demonstra uma série de outras coisas que estão arraigadas nesse contexto. Não são só condições de salário, são a falta de condições estruturais das escolas, é a falta de incentivo a uma formação continuada, é o assédio moral dentro das escolas, é o remanejamento, né? São várias escolas, principalmente as de educação infantil, que funcionam com um número maior, várias escolas, de número de alunos por metro quadrado e por aí vai, né? Então isso demonstra que a prefeitura entende educação como custo, não investimento. Bom, pessoal, são 8h02, em 1 minuto, temos que encerrar aqui o programa. Agradeço gentilmente a participação de todos e os convido para sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui junto conosco, acompanhar o programa do SIMP aqui pela TVC. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.